Bom, pessoal, o objetivo hoje, nesse vídeo, é tentar responder algumas questões bem interessantes e, de certa forma, polêmicas. Primeira pergunta, eu vou ser bem objetivo, é com relação à idade de maturação, de envelhecimento de um single malt. Eu vou pegar como exemplo esse meu single malt, o Yamazaki, 12 anos. Ele é o primeiro single malt feito pela destilaria Yamazaki, uma destilaria japonesa, e ele tem aqui 12 anos de maturação. Então a dúvida é o seguinte: se eu comprar um single malt de 12 anos e armazená-lo em meu armário ou na minha prateleira por um período de mais 10 anos, eu vou ter um single malt de 22 anos? Essa questão, pessoal, é completamente equivocada. Isso é errado falar isso. Por quê? O single malt, ele só vai maturar, a idade de maturação é contada enquanto ele estiver presente dentro do barril de carvalho fazendo a sua efetiva maturação. Conforme eu já expliquei algumas vezes, dentro do barril de carvalho, o destilado vai interagindo com a madeira, ocorre uma verdadeira alquimia dentro dessa relação entre o carvalho e o destilado. Ocorre uma troca entre a madeira, que interage com o destilado, são os taninos da madeira que vão fornecer gostos, aromas ao destilado. Então isso é a maturação. Então, enquanto o destilado estiver dentro do barril, ele está sendo envelhecido, está contando o seu tempo de maturação. A partir do momento que você retirou o single malt de dentro do barril de carvalho, colocou na garrafa para venda, não vai mais contar com o tempo de envelhecimento. Então, se você comprar um single malt de 12 anos e guardá-lo na sua casa por um período de 10 anos, ele continuará sendo um destilado de 12 anos. Então, a idade de maturação é contada somente enquanto o destilado estiver dentro do barril. Outra questão frequente, outra dúvida frequente é com relação à vida útil do destilado. Então, um single malt tem uma vida útil? Tem. Mas terá que ser analisado alguns fatores. Eu vou pegar para exemplificar para vocês essa minha garrafa aqui do Glenfiddich, 15 anos Solera, que eu inclusive recomendo como um single malt de entrada para as pessoas que estão iniciando no single malt e querem pegar um produto de qualidade com um custo-benefício bom. Então, esse aqui é uma garrafa que eu tenho do Glenfiddich, 15 anos Solera. Vocês percebem que ela está toda lacrada, está fechada. Então, esse single malt, enquanto ele estiver nessas condições, lacrado, totalmente fechado, ele vai durar por longos e longos anos. Então, não vai ocorrer aqui nenhuma oxidação desse single malt, porque ele está totalmente fechado. Mas tem que ser feita algumas considerações. É necessário, por exemplo, que você o mantenha guardado ao abrigo da luz solar, porque se houver incidência da luz solar no destilado, ainda mais ele fora da caixa, obviamente, essa radiação térmica altera os componentes químicos do destilado. Então, algumas notas olfativas, algumas características de gosto do single malt vão sofrer alterações. Então é importante que ele seja armazenado, de preferência nas caixas. Eu não faço isso porque consome muito espaço, a caixa de papelão, o recipiente, mas você guardar o single malt abrigado da luz do sol, em um ambiente que não ocorra muitas variações de temperatura, abrigado da luz, é muito importante. Outro detalhe, pessoal, que eu queria aproveitar também para aumentar a vida útil enquanto a garrafa estiver fechada, é você nunca armazenar o destilado na posição horizontal. A maioria dos single malts, eles vêm com rolha. E
esse contato direto do álcool, né, do destilado com a rolha, ele pode deteriorar a rolha, cair muita fuligem, e isso também, além da parte visual, atrapalha algumas notas sensoriais, tanto no paladar quanto no olfato. Então, sempre armazenar o seu single malt na vertical, nunca na horizontal, evitar o contato do álcool com a rolha e, com certeza, é protegido da luz solar. Nesse caso, esse single malt vai ter uma vida útil aí, longínqua de vários e vários anos. Agora, se você abrir a garrafa, como é o que eu fiz aqui com o meu Yamazaki 12 anos, eu já consumi aqui praticamente um quarto da garrafa, não sei se vai dar para vocês perceberem aí, mas o nível está aqui. Então, aí o que vai acontecer nesse caso? Já vai existir uma camada de ar, né? Um volume de ar, de oxigênio, dentro da garrafa. Esse contato do destilado com o ar produz um efeito que nós chamamos de oxidação. Então, o destilado, o single malt, também sofre oxidação. E isso, obviamente, vai tirar as características gustativas, algumas características olfativas no seu single malt. É óbvio que quanto mais baixo o nível, maior é a quantidade de ar. Então, maior vai ser a oxidação. Por exemplo, é o que acontece aqui com o meu Caribbean Cask, 14 anos, da Balvenie. Se vocês perceberem, aqui já está bem abaixo da metade, então o volume de ar aqui é considerável. Ele, obviamente, vai sofrer uma oxidação muito rápida, ao invés deste aqui que praticamente não tem ar nenhum na garrafa. A dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: se você abrir a garrafa de single malt, ele vai durar aproximadamente, mesmo consumindo com moderação, né, obviamente, ele vai durar em torno de 6 meses a 12 meses. E quanto maior a camada de ar, mais rápido vai ocorrer a oxidação do seu single malt. Bom, outra dúvida, pessoal, que as pessoas, né, assim, questionam, e eu acho importante mencionar também, é com relação à coloração do single malt. O single malt, quanto mais escuro, mais velho é. Olha, isso tem que ser levado em consideração vários fatores. Ainda mais que nos dias atuais é permitido as destilarias escocesas adicionarem corante de caramelo nos seus destilados. Então, obviamente, se adicionou corante para homogeneizar, né, o single malt, você não pode levar em consideração, porque às vezes o single malt com novo, mas com corante, vai ficar com a coloração mais escura do que um que não tem corante. Mas se nós analisarmos dois single malts que não foram utilizados corantes, você pode, em alguns casos, achar um single malt mais velho com uma coloração mais clara do que um single malt mais novo. Isso devido à interação do single malt com o tipo de carvalho que ele está sendo maturado. Praticamente nós temos, tirando aí o Yamazaki, que ele tem aí um carvalho japonês chamado Mizunara, né? A maioria das destilarias armazenam ou maturam os seus single malts em dois tipos de carvalho. O carvalho branco, que é chamado Quercus alba, é um carvalho americano, e você tem o carvalho europeu, que é o Quercus robur. A diferença desses dois carvalhos é o seguinte: o carvalho branco americano, Quercus alba, geralmente produz uma cor no destilado durante a maturação mais clara, tipo ouro, tipo âmbar. Os taninos da madeira do Quercus alba, do carvalho americano branco, ele transmite uma coloração mais clara, né, tipo âmbar, ouro claro. Ao passo que o single malt maturado no carvalho
europeu, que a gente chama Quercus robur, os taninos pronunciam uma cor mais escura, tipo aí um ouro escuro ou tipo um cobre. Então o Quercus robur, que é o carvalho europeu, ele vai pronunciar uma cor mais escura. Obviamente, se um destilado ficar no Quercus robur somente, ele vai ter uma coloração mais escura do que no Quercus alba, mesmo se esse aqui for mais velho, tiver mais tempo de maturação. Outro fator importante é o tipo de barril. Às vezes, conforme eu já mencionei em outros vídeos, tem barris de carvalho que já maturaram outras bebidas, como é o caso do vinho Xerez. Então ele vai pronunciar uma cor mais escura do que um barril, por exemplo, que já havia envelhecido rum, né? Então o rum tem uma coloração bem mais clara do que o vinho Xerez. Então eu não posso de forma alguma afirmar que quanto mais escuro for o destilado, mais velho seria o uísque. Bom, pessoal, essa aí é algumas dicas, né, que eu queria dar para vocês, respondendo, né, algumas dúvidas. Espero aí que sejam úteis, né, para vocês. E até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser. Islântia Vá.